Estamos começando o programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito tem o objetivo de discutir questões jurídicas do interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é uma parceria da TV Uniara com a Rede Vivax no canal 21 e é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara. Nós estamos recebendo hoje, aqui no programa Nosso Direito, a honrosa presença de uma ilustre professora desta casa, que é a professora doutora Cristiane Cunha Beltrame. A professora Cristiane, ela é titular da cadeira de Direito Previdenciário aqui do curso de Direito da Uniara e advogada. Professora Cristiane, obrigado pela presença aqui no programa Nosso Direito. E eu começo perguntando quais são os benefícios previdenciários que a legislação brasileira prevê. Bom, hoje nós temos aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio em termos de acidente de trabalho, né? Auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez acidentária, a pensão por morte, que é concedida para os dependentes, assim como o auxílio-reclusão, né? E basicamente são esses os benefícios mais concedidos pelo INSS. A população, ela desconhece todos esses benefícios, até porque eles apresentam vários requisitos, né? E diariamente a gente vê, inclusive na mídia, e também constatamos pessoalmente, aquelas enormes filas e as pessoas buscando informações e não sabendo ao certo o que aconteceu com o seu benefício, foi cortado, tem que se recadastrar. Daí porque é importante nós detalharmos melhor esses benefícios, e eu começo perguntando pela aposentadoria por tempo de contribuição. Professora Cristiane, quais são os requisitos para esta aposentadoria? Bom, hoje em dia, a mulher se aposenta com 30 anos de serviço e o homem com 35 anos de serviço. Tempo de contribuição ou tempo de serviço, seja o que for, né? E existe ainda até, todo mundo pergunta, mas eu preciso da idade, porque foi lançado em 98 um limite de idade. Então, quem tem, por exemplo, vou pegar o homem, tá bom? No exemplo do homem. Se ele tiver menos de 35 anos de serviço, entre 30 e 35 anos de serviço, ele tem que contar com 53 anos de idade. A mulher, se ela tiver entre 25 e 30 anos de serviço, ela tem que contar com requisito de idade de 48 anos e o homem 53. Se o homem tiver 35 anos completos de serviço, independe da idade. Perfeito. A idade só vai vigorar, só vai refletir no valor da aposentadoria. Perfeito. Porque quanto mais velho a pessoa é, melhor ela se aposenta em termos de valor. Perfeito. Então, se você tiver esses dois requisitos, 35 anos de serviço ou 30 anos de serviço, independe da sua idade. Agora, existem dois regimes, né, para a iniciativa privada e para o regime público, o serviço público. E o que nós sempre ouvimos falar é que o regime público, apesar de ter menos beneficiário, é o que mais consome o caixa da Previdência. É isso mesmo, professora Cristiane? Normalmente sim. É que a contribuição do trabalhador do serviço privado, ela é menor um pouco que o do estatutário. E o estatutário, o regime dele de contribuição é totalmente diferente do regime privado, né? E consome porque os valores são maiores, né? Há um limite no regime do INSS e que não havia ainda no estatutário. Agora sim vai passar a ter, né? Passou a ter o mesmo limite a partir daquele limite que seria hoje 2.890, né? 2.894. A partir desse valor, então, o regime estatutário começa a recolher. E o que não acontecia antigamente. Então, por isso que há essas distorções. Os valores de remuneração são muito diferentes, né? E na aposentadoria por invalidez, como é que ela funciona? Quais são os seus requisitos, professora Cristiane? Hoje em dia, a aposentadoria por invalidez, ela é o que mais as pessoas perseguem, né? Porque você tem auxílio-doença, o auxílio-doença acaba passando para a aposentadoria por invalidez automaticamente, dependendo da condição da pessoa. A aposentadoria por invalidez, ela é concedida quando há incapacidade total para todos os tipos de trabalho, todos os tipos. Então, veja bem, se a pessoa está incapacitada para fazer um serviço pesado e pode fazer um serviço leve, a aposentadoria por invalidez não vai ser concedida. Não é concedida, é interessante. No mesmo isso. sentido também o auxílio-doença, porque, veja bem, a pessoa, vamos supor um mecânico, ele vai se afastar porque ele está com uma hérnia de disco. Dá um exemplo muito, muito comum. Ele está com uma hérnia de disco, o mecânico, ele faz serviço pesado, ele não pode continuar exercendo a mesma função. Ele fica lá em auxílio-doença uns 2 anos. Aquela hérnia de disco já está consolidada, não tem mais tratamento para ela. Não tem cura. O que o INSS vai fazer? Ele vai conceder a alta e essa pessoa é obrigada a voltar no mercado de trabalho. Ele pode trabalhar num setor administrativo da empresa. Exatamente. Para isso, o segurado tem que exigir a reabilitação profissional. Da empresa? Do INSS. O INSS tem que conceder a reabilitação profissional. Como é que funciona isso? Funciona o seguinte, há incapacidade para aquela função e não para outra. Então, o INSS é obrigado
a mantê-lo ainda em auxílio-doença, ele recebendo a remuneração do auxílio-doença, o salário de benefício, só que conduzindo ele para uma reabilitação profissional. Então, vai ser oferecido cursos para ele. A empresa, se tiver conveniada com o INSS, essa empresa vai recolocá-lo numa nova função para ele se adaptar e continuar no mercado de trabalho. Isso tem acontecido, professora Cristiane? Olha, digamos assim, essa reabilitação profissional ela existe há muitos anos, desde 91. Só que ela tem muita deficiência ainda. Precisa melhorar bastante. Muito, muito, muito. Agora, o acompanhamento precisa ser muito melhor. E esse benefício da aposentadoria por invalidez, então imaginemos que o trabalhador se mostrou inapto, né, impossibilitado de exercer qualquer atividade. Esse benefício da aposentadoria por invalidez, ele pode ser verificado? Isso me parece que é um certo incômodo da população, especialmente das pessoas mais carentes. Ele pode ser verificado constantemente, a pessoa ser chamada no INSS, aquelas filas enormes. Isso é legal, professora? É legal, inclusive o INSS vai fazer agora uma revisão de todas as aposentadorias por invalidez. Porque são muitas concedidas e acredita-se assim, que de 100 mil beneficiários da aposentadoria por invalidez, que 40% vai reclamar. Puxa vida. Exatamente, porque essa aposentadoria por invalidez, ela tem sido concedida há muitos anos, lógico, desde o começo, desde 1960, né, que foi a lei previdenciária, a primeira lei, mas existem pessoas, que é o que eu te falei, elas conseguem fazer um serviço diferente. Outro tipo de serviço. Como não havia uma reabilitação profissional eficaz, as pessoas acabavam se aposentando por invalidez. Entendi. E não sendo encaminhadas de novo para o mercado de trabalho. E o auxílio-doença? Como é que a pessoa deve proceder para conseguir o auxílio-doença e para que casos são concedidos, para que caso é concedido o auxílio-doença? Bom, auxílio-doença é quando você tem uma incapacidade temporária. Então, você está em tratamento, o seu tratamento exige que você se afaste das suas atividades, então você é conduzido para o auxílio-doença. Né? E isso, hoje em dia, está sendo dificílimo passar pelo auxílio-doença, pela perícia do INSS, que ela está extremamente rigorosa. Você consegue se afastar, fica em tratamento, mas a partir do momento que aquele tratamento acaba não mais repercutindo numa melhora, aí você recebe alta. Você se iguala a qualquer outro empregado, né, ou qualquer outro trabalhador. Essa avaliação, ela se dá pelos técnicos do INSS? Do INSS. Um só, dois? Não, é bastante. São vários? São vários peritos. Inclusive, se a dúvida é passado por uma junta, também uma junta médica, até o trabalhador receber alta ou então ser encaminhado para a reabilitação profissional, né? E essa aposentadoria por invalidez, então, que vem como consequência do auxílio-doença, ela pode se dar mesmo que o sujeito não a requeira, ele não quer se aposentar, mas mesmo assim o INSS pode acabar aposentando? Olha, toda aposentadoria tem que ter a vontade do segurado. Tem que ter a vontade de ter segurado. Ele tem que manifestar essa vontade. Tem que manifestar a vontade. Perfeitamente. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Estamos de volta com o programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito tem o objetivo de discutir questões jurídicas do interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito. Encaminhe suas sugestões, as suas críticas, as suas ideias para o e-mail direito@uniara.com.br ou entre em contato conosco pelos telefones 3301-7173 ou 3301-7129. Nós estamos conversando hoje com a professora doutora Cristiane Cunha Beltrame,
que é titular da cadeira de Direito Previdenciário aqui do curso de Direito da Uniara e também advogada especialista nessa área de Direito Previdenciário. Professora Cristiane, e a aposentadoria por idade? Como é que se dá a aposentadoria por idade? Ainda existe a aposentadoria por idade? Existe. Aposentadoria por idade, ela é o seguinte, o homem se aposenta, se tem trabalho urbano, né, se é trabalhador urbano, se aposenta com 65 anos de idade e a mulher com 60. Se for rural, 5 anos a menos. Então, o homem se aposenta com 60 anos de idade e a mulher com 55. Por enquanto, a gente acha que isso vai mudar, né? Porque a mulher vive mais que o homem. Então, mas por enquanto, é isso, essas condições. E o rural, a senhora mencionou do trabalhador rural, os direitos são os mesmos? São os mesmos. Ele tem direito a todo e qualquer benefício. É que, normalmente, o rural se aposenta por idade. Além da idade, é necessária a contribuição também, tá? Não conseguiu comprovar aquela contribuição, todo aquele tempo de pagamento, né? Exatamente. Antes de 91, não era obrigatório nem registro, então ele tem uma dificuldade maior em comprovar a atividade de rural. Então, normalmente, ele acaba se aposentando por idade. Mas ele tem direito também à aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte, todos os benefícios. Não há distinção entre urbano e rural. A questão da pensão por morte, que também é um benefício. Quem são os dependentes que têm esse direito? Por exemplo, só a mulher casada ou a que era companheira, só os filhos de ambos ou o filho só do falecido? Como é que funciona a pensão por morte? Há uma escala. Então, primeiro, quem são os dependentes diretos? A esposa, companheira ou companheiro, o marido também, hoje em dia também recebe pensão por morte, que antigamente não recebia. Só a mulher recebia. Só a mulher recebia pensão por morte, né? Então, o companheiro, a companheira, o marido, a esposa, os filhos até 21 anos ou o filho que for inválido. Mas tem que ter como comprovação da invalidez na data do óbito, na data da morte. Quer dizer, alguma criança que tem alguma especialidade, ainda que essa criança se torne um adulto, mesmo passando dos 21 anos, continua recebendo benefício. Continua recebendo. A mulher que também recebe pensão alimentícia, ou o homem que recebe pensão alimentícia, também tem direito à pensão por morte. Se não houver nenhum desses que eu acabei de falar, aí você passa para os pais. Se a pessoa for solteira, não tiver filhos, aí então os dependentes pode ser os pais. Se não houver os pais, o dependente pode ser o irmão. Mas tanto os pais como o irmão têm que comprovar que são dependentes. Agora, o que já não acontece com o marido, o esposo, o filho, porque daí já presume-se que já é dependente, né? Então não precisa haver a comprovação. E o beneficiário, em vida, ele pode deixar uma declaração de vontade, um testamento, enfim, manifestar de alguma forma, e se o INSS aceita essa manifestação, deixando essa pensão para uma outra pessoa que não está elencada nesse rol, que não é nem a companheira, nem os filhos, enfim. Hoje em dia não pode mais. Não pode. Era a pessoa designada. Ela foi extinta em 1995. Então, não existe mais isso. E essa possibilidade não existe? Não existe. Não existe. Tá. Professora Cristiane, a senhora está sempre se atualizando nessa área, uma brilhante professora aqui do nosso curso de Direito, num tema tão importante para a nossa sociedade, que é esse tema previdenciário. Eu perguntaria, saiu alguma novidade nesses últimos dias? A Previdência está sempre mudando, está sempre trazendo regras novas. O que a senhora pode trazer a nível de novidade para o nosso programa? Olha, nós estamos aguardando uma reforma da Previdência, mas o que nós temos agora, em princípio, que não é novidade, mas vai repercutir no ano que vem, né, no começo de 2008, é o FAP, Fator Acidentário de Prevenção. O INSS criou uma maneira de que o empregador tenha mais responsabilidade com as condições de trabalho do empregado. Então, agora, antigamente era o SAT, né? O SAT você faz a contribuição de 1 a 3%, dependendo do seu grau de risco. Então, isso vai ser totalmente mudado. Então, agora, tanto o acidente de trabalho como o auxílio-doença comum, ele vai ser enquadrado numa relação de doenças que o INSS fez, e dependendo da área econômica do empregador, aquelas doenças vão estar diretamente ligadas na relação de salário. Por exemplo, na relação de trabalho. Por exemplo, um metalúrgico. Você tem um funcionário que está afastado por estresse, tá bom? Está estressado, então está com problemas psicológicos. Esse problema psicológico está elencado nesse rol de doenças e vai ser considerado como acidente de trabalho. Isso tudo vai influenciar diretamente no valor da contribuição, que pode ser de 0,5% até 6%, hoje em dia de 1 a 3%. Então ficou mais penoso para o empregador, professora Cristiane. Ele vai ter que prevenir, ele vai ter que ter condições de trabalho excelentes para que até esse SAT dele seja diminuído.
entendeu? Perfeito. No primeiro Dar momento... condições de trabalho cada vez melhor para o seu empregado, para que ele não entre nesse sistema novo do auxílio-doença. Exatamente, para que o governo gaste menos com o auxílio-doença. Então, as condições de trabalho vão ser melhores. Olha, com essa condição, se houver essa prevenção, talvez até diminua o valor de contribuição dele, que hoje seria do SAT, ele está com 3%, vai chegar um tempo que ele pode até diminuir, dependendo do que ele oferecer para o trabalhador. Agora, aumentando, vamos dizer assim, a responsabilidade do empregador em relação à concessão do benefício do auxílio-doença, não permitiria a ele, então, fazer uma contraprova da existência dessa doença, professora Cristiane? É exatamente isso que o governo propôs. A inversão da prova. Entendi. Não é um empregado que vai comprovar que ele está doente por causa do trabalho que ele exerce, mas sim o empregador que vai ter que comprovar que as condições de trabalho são excelentes e que não causou aquela doença para o empregado. Entendi. Foi a inversão da prova. Entendi. E aí, então, o empregador, apesar do sistema ser mais rigoroso a ele, mas ele vai ter como demonstrar que, na verdade, ele, enfim, não trabalhou para contribuir para que aquela doença surgisse no seu empregado. Professor Cristiano, o nosso programa está chegando ao final. Gostaria de agradecer muito a presença da senhora aqui no programa Nosso Direito e lhe devolver a palavra aí para suas considerações finais, especialmente para aquele telespectador que está nos ouvindo e precisa conhecer melhor os seus direitos. O que a senhora recomendaria a ele? Ele procure a autarquia, procure um advogado, faça alguma consulta. O que a senhora recomendaria a ele? Não, eu acredito que ele tem que procurar um advogado antes de ir na autarquia. Quando você vai no INSS, você tem toda a orientação, né, da concessão do benefício. Aqui em Araraquara nós somos extremamente privilegiados, porque existe um bom atendimento. Mas mesmo assim, você tem que ter uma orientação de todos os benefícios que você tem direito. Então isso é importante, que o segurado faça uma prévia consulta mesmo para um advogado, então uma pessoa especializada, para poder ser encaminhado à concessão de um benefício. Porque a partir do momento que você entra com o benefício e você não preenche os requisitos, o benefício vai ser negado, né? Ou então está te faltando algum requisito para concessão, algum documento. Às vezes. Não, isso tudo bem, eles fazem exigência, mas vamos supor auxílio-doença. Você perdeu a qualidade de segurado, deixou de ser contribuinte do INSS. Para você voltar a ter a concessão daquele benefício de auxílio-doença, você tem que cumprir certos requisitos. Se você entra com um pedido de auxílio-doença antes disso, ele vai ser negado e você não consegue mais receber. Daí a importância de sempre estar atualizado, conhecer os seus direitos, sem dúvida. Professor Cristiane, mais uma vez, muito obrigado pela presença da senhora aqui no programa Nosso Direito. Agradecemos a você, telespectador da TV Uniara, aqui no canal 21 da Rede Vivax, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.